Tá querendo instalar a cerca elétrica, mas já tá até confuso com Cada norma, altura de muro, limite de haste, e já não sabe por onde começar? Então, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar, vou te ajudar como você sair instalando aí sem muita frescura, ok? Bora comigo! Fala turma, tudo bem com vocês? Samuel Ferreira falando aqui e hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma instalação de cerca elétrica na prática, ok? Mas antes eu quero que você saiba de uma coisa. O foco desse vídeo é as normas básicas principais para uma execução legal da tua cerca elétrica. Mas saiba disso que sim, as normas são muito importantes para a execução. Mas lembre-se que ainda assim, nas próprias normas, há algumas falhas. Eu vou citar só duas. E antes de falar a primeira falha na norma, eu quero que você entenda que cada município e estado tem a sua norma. Então, se você é de outro estado, eu vou falar referente a Curitiba. Se você é de outro estado, verifique os detalhes do seu estado. Mas vamos lá, eu vou dizer agora a primeira falha. Primeira falha. Segundo a lei número 11.035, no artigo 9, eu vou ler aqui para vocês. Os arames utilizados para a condução da corrente elétrica da cerca energizada devem ser do tipo liso com bitola mínima de 2,1 milímetros. Ou seja, se for liso, como ficarão os cabos de aço que não são lisos? E se for bitola 2,1 milímetros, como ficarão aquelas hastes residenciais com araminho de 0,40 ou 0,60? Fica a incógnita para vocês. Segunda possível falha. Vou ler aqui para vocês. Parágrafo 10. A cerca energizada deve ter no mínimo 1 metro acima da estrutura de apoio e possuir pelo menos 6 arames energizados. O que ela quer dizer? Que acima do muro a cerca tem que ter no mínimo 1 metro. Peraí, e as hastes residenciais que são bem menores e possuem apenas 4 isoladores e não 6 como é prevista? Mas o que eu quero dizer com isso? Não é confrontar as leis. Eu quero aqui passar para vocês a forma prática de que você não vai se incomodar na instalação. Vamos lá? Então, a primeira regra para você ter uma instalação de cerca elétrica. Então, o que eu vou fazer aqui é regras básicas e as normas principais para a tua execução legal aí da cerca elétrica. Primeira coisa, aqui nós temos a nossa central de choque. Eu vou resumir para você aqui. Aqui é onde você liga o teu 127, né, o famoso 110 ou 220. É esse bornezinho aqui. Aqui é o S de saída do choque. Aqui é o R de retorno do choque. Aqui é o terra. E aqui está o nosso muro com o início da nossa haste. Então, a primeira coisa que você vai fazer e se atentar. Sempre você vai perceber que a entrada do 110 nas centrais é sempre o oposto das entradas e saídas do choque. Por quê? Porque os fios de energia da rede elétrica não podem ter contato e de preferência nem ficar perto dos cabos de alta tensão. Então, se a alta tensão está saindo para cá os fios, a elétrica sai para o outro lado. E todo mundo fala assim, peraí, mas o fio de alta isolação, ele não protege o cabo de alta tensão? Mais ou menos. Se o teu cabo for de alta tensão, de alta isolação, for de má qualidade, ele vai ter evasão, vai fazer um campo em volta dele e vai dar indução na tua rede elétrica, aí queima lâmpada, queima um monte de coisa. Primeira regra, elétrica, oposto dos fios de alta tensão. Vamos agora à segunda regra da instalação de cerca elétrica. Aterramento obrigatório. Fixou a central de choque, primeira coisa é aterramento. Samuel, o meu fio, eu posso usar o aterramento do local, do prédio? Não. Samuel, eu posso passar o meu cabo de aterramento
na mesma tubulação da rede elétrica, aqui na mesma tubulação do prédio? Não. É tubulação de aterramento individual. Por quê? Porque, queira ou não, passa uma tensão aqui. E se der algum problema ou se dá por acaso um fio, você vai ter uma fuga e vai queimar os equipamentos daquele local, porque vai ter vazão nesse fio de aterramento. Eu quero falar uma observação sobre a norma de aterramento. Se você for pegar a norma que legaliza os aterramentos, ela não fala que o aterramento precisa ser individual. Fala que tem que usar o aterramento da rede, mas na prática não é permitido. Isso, inclusive, é escrito no manual dos fabricantes das centrais de choque, e tem que ter um aterramento exclusivo para a central. Vamos para a terceira regra da instalação. Terceira regra é os cabos de alta isolação que vão até o início da tua cerca elétrica. Dizem que a distância máxima é 50 metros, dizem que a distância máxima é 70 metros, mas a distância máxima orientada pelos técnicos e engenheiros é de 30 metros de distância. Então, a tua central sempre vai ter que estar próxima da primeira haste, a haste que vai iniciar o perímetro da cerca elétrica. Vamos agora à dúvida mais perguntada a respeito da altura do primeiro fio energizado. Então, vai depender de município, estado para estado, ok? O normal aqui é de 2 metros a 2,50 do primeiro fio. Então aqui, ó, o primeiro fio do chão, ele vai ter que ter, em média, de 2 a 2,50. Mas como é que eu vou saber? Eu vou agora ler a norma aqui do meu estado. Sempre, eu vou colocar a norma aqui em cima. Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior dos muros, grades, telas ou estruturas similares, o primeiro fio de arame energizado deve estar a uma altura mínima de 2 metros em relação ao nível do solo. Beleza. Então, olha aqui, ó. O primeiro fio energizado, esse daqui, ele tem que estar a 2 metros do nível do solo, ok? Então, essa é a primeira dúvida. A próxima dúvida é: qual é o espaçamento de uma haste para a outra? Eu uso os parâmetros de duas centrais muito famosas no mercado. Eu usei os parâmetros da JFL e da Intelbras, que são basicamente os mesmos. E esses parâmetros vêm escrito no manual. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, a distância de uma haste até a outra haste, ela tem que ser o padrão é 2,5 metros, 2,5, ou no máximo 3 metros. Então, se você for instalar, você sabe que o máximo é 3 metros, mas o padrão é 2,5. Posso colocar menos que 2,5? Claro que pode. Existem espacinhos que você precisa colocar, mas você já sabe que, caso ela seja uma cerca longa, exige um padrão, que é 2 o padrão e o máximo 3 metros. Agora vamos às placas de advertência. Então, o que diz a norma sobre as placas de advertência? Vamos ler aqui, ó. As placas de advertência a que se refere esse artigo devem ter dimensões mínimas irrelevantes, contendo textos e símbolos voltados para ambos os lados da cerca com as seguintes características: cor e fundo amarelo. Aí os próximos itens do parágrafo vão dizer o seguinte, que elas precisam ser, as letras têm que ser que algum analfabeto consiga entender. Um leigo possa entender que ali contém choque, mas a norma diz que tem que ser fundo amarelo. E aí a distância que ela diz também precisa ser de
5 metros uma da outra aproximadamente. Então não tem, se você quiser colocar a placa de 1 em 1 metro, pode, mas eu quero ter um limite, um padrão, 5 metros. Então, geralmente, como que se é instalado? Em um vão, coloca-se uma placa. Pula-se um vão, no próximo vão, coloca-se outra placa. Então, basicamente, é isso na prática que a gente vai ter que fazer. Agora, vamos a uma outra, isso a norma diz também e é muito importante, o espaçamento do primeiro fio energizado do muro, ou da grade, ou da superfície que você vai instalar. O que diz a norma? O espaçamento horizontal entre os arames energizados, entre o primeiro fio, o primeiro arame energizado e a estrutura de apoio, deve situar-se na faixa entre 10 centímetros e 20 centímetros. Eu já vi muita gente falando, é 15 centímetros, é 15... Gente, tá a norma aqui dizendo, entre 10 centímetros e 20. Vamos trabalhar com o mínimo, né? 10 centímetros do primeiro fio energizado e 20. Você não vai colocar muito mais que isso. Se colocar muito mais que isso, corre o risco de uma pessoa bem magrinha passar entre o muro e não levar choque. Então, você já tem aí um parâmetro de 10 a 20 centímetros. Você tem essa liberdade de colocar o primeiro fio da sua base final ali do muro, ok? Bom, então chegamos ao final do vídeo e muito obrigado por você que ficou até o final. Se você gostou, dá o seu joinha ali, comenta, manda sua dúvida e saiba que essas normas são o básico que você vai usar no seu dia a dia sem muito exagero, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.